Vamos continuar então agora com os nossos oradores para falarmos sobre uma arquitetura sustentável de arquivos para a preservação da memória, estudo caso do Arquivo Nacional da Torre do Tombo e do Arquivo do Som. Para isso temos connosco, está remotamente o Sr. Arquiteto Joel Muniz. Vamos ter também connosco o Sr. Arquiteto António Braga, o Arquiteto Manuel Queiroz e o Engenheiro Luciano Ramos. Bom dia. Portanto, vamos fazer uma intervenção muito simples. A ideia é apresentar um pouco as características e o projeto original do edifício Torre do Tombo e a forma como evoluiu em termos de sustentabilidade e energia ao longo do tempo. Portanto, a Torre do Tombo está integrada na cidade universitária, portanto, sendo um pouco um edifício excepcional relativamente ao traçado geral dos edifícios iniciais da cidade universitária. Foi, além disso, construído posteriormente, nos anos 90, final dos anos 80, portanto, numa época em que não existia ainda uma grande preocupação em termos de sustentabilidade e de economia, da ecologia, em termos dos edifícios e do seu projeto. No caso da Torre do Tombo, essa adoção de práticas sustentáveis tem vindo a ser incrementada ao longo dos últimos anos e é necessário um pouco ter em atenção as características iniciais do edifício e a forma como ele evoluiu, como já referi. O edifício tem uma área total muito significativa, cerca de 11.265 metros quadrados, e distribuída em 7 pisos, com 3 níveis inferiores dedicados a escritórios e serviços de apoio e áreas de tratamento arquivístico, um auditório, onde estamos agora, salas de exposições e ainda áreas técnicas de infraestruturas, nomeadamente ar-condicionado, etc. Os 4 andares superiores são projetados especificamente para acomodar os depósitos de documentos e é aí que se concentra todo o espólio arquivístico e abriga cerca de 140 km lineares distantes. Concluída em 1990, tal como já referi, o projeto caracteriza-se por uma abordagem um pouco diferenciada de todos os outros edifícios da cidade universitária, um caráter um pouco minimalista e apresentando formas geométricas puras e sendo um edifício que, muito pelo caráter de arquivo que tem, está fechado ao exterior. Portanto, apresenta um invólucro praticamente hermético. Essa ideia, que tem um sentido arquitetónico em sintonia com as exigências de arquivo, em que a incidência da luz direta solar é muito prejudicial, levou também a que existisse à partida uma certa preocupação em termos ambientais, ou seja, o edifício tem uma boa inércia e conservação energética, tendo em atenção precisamente esse fator. Para além disso, existem as áreas de serviços e direção do edifício, as áreas de consulta de documentos, já vamos visualizar melhor em termos da distribuição interna do edifício, ficam exatamente na sua base e que, portanto, têm outro caráter arquitetónico e de tratamento de fachada, com a inclusão de uma série de
de jardins interiores com uma estufa em forma de base do edifício de pirâmide, como uma estufa ventilada que tem também um efeito de tratamento do ar e criação de um espaço intercalar entre o exterior e o interior, de forma a garantir um melhor equilíbrio de temperatura e estabilidade. Acontece que esse sistema não funciona a 100%, mas foi pensado já para isso e, portanto, demonstra a preocupação com esses fatores. Existe, para além disso, também em termos de projeto de execução do próprio edifício de Torre do Tombo, a adoção de isolamentos térmicos, embora ainda de uma forma muito elementar. E, portanto, o edifício já teve preocupações nesse sentido de conservação de energia, apesar de ter sido inaugurado exatamente no ano em que foi publicada a primeira legislação sobre conservação de energia nos edifícios e as primeiras regras e regulamentos que deram origem a algumas normas para esse fim. Neste momento, o edifício já teve algumas intervenções posteriores à sua inauguração, portanto, desde 1990, e que são essencialmente intervenções que foram possíveis tendo em atenção o facto do edifício ter sido classificado como património arquitetónico. Esse fator levou a que as intervenções sejam mais complexas em termos de arquitetura e de utilização dos materiais, dado que o edifício, estando classificado como património, não pode ter alterações de fundo no seu projeto e nas suas características. Nomeadamente, isso foi exatamente uma preocupação que orientou o maior projeto que está neste momento em execução, que é a recuperação, a reabilitação da cobertura do edifício que, tendo sido construído com canaletes em fibrocimento, inclui amianto na sua composição. E, portanto, está neste momento já a decorrer uma obra para remover essa cobertura e reconstruir a cobertura do edifício com uma nova capacidade de isolamento térmico, os próprios materiais que irão ser utilizados, e também com uma estrutura pensada para integrar de seguida uma cobertura com painéis fotovoltaicos. Portanto, essa será a primeira grande intervenção física e de grande escala que o edifício irá ter. A adaptação ao fator de ser um edifício classificado como património levou a que se utilizasse um desenho, uma concepção dessa cobertura que não é visível do exterior e, portanto, apesar do edifício vir a ter painéis fotovoltaicos, eles estarão integrados na própria cobertura com, digamos, um desenho semelhante àquele que existe hoje em dia, não ultrapassando a platibanda, portanto não sendo visível do exterior, que foi uma dos princípios base que a própria Direção de Património impôs para a adaptação da cobertura às novas funções. Neste momento, como referi, a obra já está a decorrer e a obra de substituição do amianto e construção da nova cobertura, estando previsto que logo em seguida se avance para a montagem dos painéis fotovoltaicos nessa estrutura que está prevista também para isso. Paralelamente, em termos de grande intervenção, não pela sua dimensão, mas pela sua importância,
e que é, de certa forma, a primeira intervenção de adaptação a um novo tipo de suporte arquivado em boas condições no edifício da Torre do Tombo, foi precisamente a fototeca, que é uma obra que já foi realizada e em que as condições que existem, o Manuel poderá explicar um pouco melhor a ideia, são já completamente adaptadas em todos os aspectos, precisamente a essa preocupação de ter um controle de umidade e temperatura e o nível de acabamentos que estão na vanguarda, digamos, de tratamento de arquivos de suporte fotográfico. Bom dia. Muito rapidamente, apenas para referir que esta situação que o meu colega António Braga referiu surgiu do facto da Torre do Tombo ter no seu espólio notáveis coleções de fotografia, nomeadamente do Jornal O Século, do antigo Secretariado Nacional da Informação, de outras revistas, de outros jornais, e dessas coleções necessitarem de condições muito mais rigorosas do ponto de vista da umidade e temperatura. E, portanto, a solução que foi pensada foi construir, digamos que uma caixa completamente estanque em relação ao edifício, num dos pisos, que é o último. Não sei se tu consegues mostrar aí a localização, só para termos uma ideia. Portanto, esta caixa foi construída com painéis, as paredes são painéis em aço inox, cortiça e gesso, com dimensão adequada. O teto também foi todo isolado termicamente, assim como o pavimento. Tem um sistema autónomo de climatização que também já obedece a todas as regras hoje vigentes. Tem também um sistema de combate a incêndios o mais recente que existe neste momento, e tem também o sistema de evacuação, no caso em termos de segurança contra incêndios. Apenas também te referir que, apesar do edifício, deste grande edifício ser como o meu colega disse, dos anos 90, e não havendo ainda qualquer tipo de regulamentação, os projetistas já tiveram em atenção a necessidade de criar percursos de evacuação. A toda a volta do edifício existem escadas de emergência integradas na arquitetura do edifício que permitem em qualquer piso saídas, fugas. Estamos neste momento num processo que de resto já foi submetido à ANPC, no sentido de fazer algumas adaptações que são necessárias à nova regulamentação, mas é importante notar esta preocupação que existiu desde o princípio, apesar de não haver regulamentação nenhuma, e se calhar não foi muito comum na altura, não é? Digo isto em prol dos autores do projeto. E pronto, em relação à fototeca, é tudo o que eu tinha a referir. Agora, se calhar, seria a vez do engenheiro Luciano Ramos. Iria só mostrar em termos gráficos, não só a composição do edifício, portanto, de que estive a falar, como também a localização da tal fototeca e a cobertura solar. Isto penso que não irá. Portanto, este piso é um piso de serviços técnicos da direção, da entrada, da sala de leitura e da zona de referência. Portanto, é precisamente notar as saídas de emergência todas assinaladas a vermelho à volta, que o que eu estava a referir. Exatamente, são estes pontos que estão a vermelho. 6 escadas que atravessam todo o edifício
e que dão saída direta para o exterior. No piso seguinte, continuamos a ter, portanto, os serviços de apoio e áreas dos serviços públicos, e seguem-se, portanto, os vários pisos de arquivo propriamente dito, que têm todos o mesmo esquema em planta, com as zonas centrais de circulação vertical e as áreas e as tais saídas de emergência, como o colega estava a falar, que garantem que o edifício tem, à partida, uma ótima condição de segurança e de escapatória. A fototeca foi, portanto, construída, digamos, praticamente de raiz dentro desta área, que vemos aqui um verde mais forte, e é, de facto, uma área completamente já atualizada em termos de todas as infraestruturas técnicas e também das condições físicas que permitem o controle higrométrico total e um controle de temperatura. Aqui temos o último piso, que é o piso das áreas técnicas na cobertura, áreas da AVAC principalmente, e da própria cobertura, que foi, portanto, está a ser, portanto, substituída para integrar futuramente esta área que vemos aqui a verde, são precisamente os painéis fotovoltaicos, que irão permitir poupar cerca de 40% da fatura energética, com possibilidade posterior de ampliação até cerca de 60%. E, de facto, é a grande intervenção que está a ser lançada neste sentido na Torre do Tombo. E penso que é tudo. Bom dia a todos. O meu nome é Luciano Ramos e não sou arquiteto, mas dado que o painel que estamos a apresentar é sobre sustentabilidade e como a sustentabilidade envolve a aplicação de princípios ambientais, sociais e económicos na concepção, construção e exploração dos edifícios, com foco na eficiência energética, a minha apresentação tem o foco precisamente na eficiência energética. Existe aqui umas folhinhas que depois vão ser disponibilizadas, que têm a apresentação, um resumo da apresentação em inglês, mas a minha apresentação vai ser feita em português. Portanto, vamos apresentar um enquadramento do que foi feito nos últimos anos, nos últimos 20 anos, em termos de medidas de eficiência energética, e vamos apresentar aqui assim um caso que pretende focar, portanto, também os princípios da sustentabilidade na estabilização das condições ambientais dentro da nossa casa forte. Portanto, o edifício foi iniciado a construção na segunda metade da década de 80, tendo sido inaugurado em 1990. Tem uma central térmica que distribui água aquecida e água fria para um conjunto de dutas e ventiloconvetores que fazem a climatização de todo o edifício. Portanto, a produção de energia térmica no nosso edifício é assegurada por 2 chillers que estão na cobertura, portanto, no centro da cobertura, em um local resguardado, não são visíveis do exterior, e temos também 2 bombas de calor de 4 tubos, mas nem sempre existiram estas bombas de calor. O edifício inicialmente tinha uma caldeira a gás, foi desativada já há mais de 20 anos, e desde essa altura o edifício deixou de consumir gás natural. Portanto, a Torre do Tombo antecipou a descarbonização em relação à generalidade dos edifícios em Portugal, dos edifícios públicos, em 20 anos. A maioria dos espaços amplos do edifício, como as zonas de depósito, salas de leitura e outros espaços, são climatizados por cursa-UTAs. Praticamente todos os espaços são climatizados por UTAs, equipadas com baterias de água quente e de água fria, que fazem o aquecimento, arrefecimento e desumidificação. A umidificação é feita quando necessária, felizmente muito raramente, é feita por umidificadores que injetam vapor na conduta de insuflação para cada espaço. Portanto, a conduta à saída da UTA tem um bico injetor de umidade e vai distribuir, vai compensar
alguma modificação que seja necessária fazer. Mas, felizmente, as situações cada vez são menores, menos recorrentes. Isto é um exemplo de uma UTA, uma fotografia de uma UTA. Isto é uma UTA de climatização de um depósito. Tanto as UTAs como a generalidade dos equipamentos de bombagem são da altura da construção do edifício. Portanto, são muito antigos, têm 30 anos em funcionamento, pelo menos. Isto é um exemplo de um umidificador, que está associado às UTAs, e temos também duas casas fortes. A Casa Fortes Microfilmes, que por possuir requisitos severos em termos de estabilização de temperatura e de umidade, em torno dos 14 graus centígrados e 40% de umidade relativa, é climatizada por uma unidade de arrefecimento de expansão direta, assistida por uma unidade de desumidificação da roda de secante. Funciona muito bem, nós temos uma estabilização de temperatura em torno dos 14 graus, efetivamente, temos uma amplitude inferior a 2 graus ao longo do ano, portanto, naquele espaço a temperatura varia entre 14, 13,5, 15, não muda muito. E a umidade também está em torno dos 40%, também com uma variação inferior a 3%, o que é muito bom. Temos outros desumidificadores de roda de secante na conservação e restauro, porque tem uma necessidade específica e funciona. Posso dizer que esta unidade de climatização da Casa Forte, a unidade de funcionamento de climatização da conservação e restauro é que funciona em horário alargado. Portanto, ela funciona ininterruptamente em todo o horário de funcionamento do edifício. Portanto, o horário de ocupação é evidente. Os sistemas da AVAC são responsáveis por 58% do consumo de eletricidade do edifício e a iluminação pesa 12,5%. Ou seja, estes dois, no seu conjunto, pesam 70%. 70% do consumo do edifício são sistemas da AVAC e iluminação. E todos os sistemas, como já referi, funcionam com energia elétrica. Nós só consumimos energia elétrica, não temos qualquer consumo de gás. Há mais de 20 anos. E temos um sistema de gestão técnica centralizada, da Johnson Controls, em que monitorizamos continuamente os parâmetros de temperatura e de umidade relativa de todos os espaços e gerimos de forma automática todos os equipamentos do sistema da AVAC. Portanto, o sistema precisa de alguma alimentação humana, mas cada vez menor. Evidente que temos que fazer algumas modificações na mudança de estação, entre as necessidades do verão e do inverno, e situações pontuais. O único espaço que precisa de uma intervenção no edifício é este, porque tem uma ocupação pontual e na maior parte dos períodos tem um funcionamento muito reduzido, algumas horas por dia só para fazer arejamento e desumidificação. Ora bem, relativamente às medidas de eficiência energética implementadas na Direção-Geral do Livro, em concreto neste edifício, nos últimos 20 anos, enumero-as de seguida. Em 2004 foi substituída a caldeira a gás, embora ela ainda exista, está fora de serviço. A caldeira a gás, o funcionamento foi substituído por uma bomba de calor água-água, de 240 kW, que está na nossa cave, e durante perto de 15 anos foi a única fonte de calor que nós tivemos no edifício para fazer o aquecimento. Na altura, quando foi montada esta bomba de calor, ela foi integrada no sistema de uma forma muito, muito simples, e isso teve algumas consequências negativas em termos de equilíbrio hidráulico da instalação, e o sistema ficou com muitas limitações na produção de água quente quando nós precisamos dela efetivamente para a climatização do edifício nos dias mais frios. O sistema tinha muitos problemas de funcionamento que foram resolvidos mais tarde. Em 2015, os antigos chillers, e aqui nesta fotografia do lado direito tem uma fotografia do chiller antigo que ainda existe, ainda temos um, está com backup, já acusavam o peso da idade, não asseguravam as condições de conforto, não conseguiam produzir água fria na quantidade e com a temperatura exigida, porque já tinham muitos anos de funcionamento, e em 2015 um dos chillers foi substituído por uma nova unidade, um Carrier XA30 de 500 kW, muito mais eficiente e progressivo. Portanto, esse equipamento tem funcionado muito bem nos últimos anos. Em 2015 também foi feita a conversão das luminárias existentes. As luminárias são as mesmas, mas antigamente estavam equipadas com lâmpadas fluorescentes e foi feito o relamping para novas lâmpadas LED
e permitiu também fazer aqui assim alguma redução do consumo do edifício. Não sei o que aconteceu aqui, mas isto ficou, a apresentação desapareceu. Vou tentar ver se eu consigo voltar a colocar. Houve alguém que deve ter feito aqui alguma intervenção. E puxou isto e tirou-me aqui o... Eu neste momento estou sem intervenção, peço desculpa. Alguém está a mexer nisto. Está a perder. Está a perder o... Já está outra vez. Hã? Sim. Portanto, como estava a dizer, em 2015 foi feita a conversão das luminárias existentes. Neste momento, a esmagadora maioria dos equipamentos... Não sei quem, mas foi alguém lá da gestão. Mexeu. Não, foi alguém de fora. Foi alguém de fora? Foi. Ah, ok. Muito bem. Portanto, e também, seguidamente, em 2017, foi instalado um dry cooler de apoio à unidade de recuperação água-água, portanto, o chiller 4 tubos inicial, e um depósito de inércia no circuito de água aquecida para equilibrar o circuito hidráulico da água aquecida, permitindo melhorar a disponibilidade desta bomba de calor. Portanto, ela continua em funcionamento durante mais uns anos, mas como era o único equipamento de produção de água quente, não é desejável estar pendurado numa única unidade e foi complementada com outra mais tarde. Em 2018, reabilitámos os nossos sistemas de compensação de fator de potência, substituímos todos os condensadores e alterámos a programação do relevo arimétrico, e esse sistema, desde 2018, passou a ter o consumo de energia zero. Nós não pagamos energia reativa no edifício desde 2018, não pagamos nada. Em 2019 foi instalada uma nova bomba de calor, para não ficarmos dependentes de um só equipamento, e esta nova bomba de calor foi montada na cobertura, ao pé dos chillers, e tem a potência de 220 kW e tem um funcionamento verdadeiro independente. Portanto, ela produz água fria, água quente, ou simultaneamente água fria e água quente. E a partir dessa data resolvemos todos os riscos inerentes ao funcionamento de um só equipamento e passamos a ter disponibilidade de água fria e de água quente sem constrangimentos hidráulicos, porque a instalação, quando foi projetada, e este edifício tem um projeto notável, não só de arquitetura, mas também de infraestruturas técnicas, e a prova disso é que a esmagadora maioria dos equipamentos ainda estão em funcionamento, e estão em funcionamento há 30 anos ininterruptamente, mas o sistema foi concebido para funcionar todo ao mesmo tempo e sem estar em carga parcial. Portanto, isto provocava um consumo de energia excessivo, o consumo de energia era muito grande. Eu estou a colaborar na Torre do Tombo desde 2014 e assisti como o edifício era. Funcionava tudo ao mesmo tempo, com um consumo de energia excessivo, e não conseguimos funcionar com o edifício bem em carga parcial devido aos constrangimentos hidráulicos que foram resolvidos com a colocação destes dois depósitos de inércia, um em 2018 e um em 2019, perdão, e outro com a intervenção na bomba de calor em 2017. Portanto, a partir desta data, todos os sistemas puderam funcionar com carga parcial. E em 2021 procedemos à colocação de routadores motorizados do registro de ar novo e recirculação nas UTAs dos depósitos. As UTAs dos depósitos não tinham registros. Tinham registros de patamar fixo na entrada e na recirculação, fazia-se um ajuste e não se mexia em mais nada. Houve alguém que voltou outra vez aqui assim a tirar a apresentação do ar. Esta fotografia do lado esquerdo ainda se insere dentro do documentário que foi feito há pouco. É a nova bomba de calor de 4 tubos, foi montada em 2018, e a nova unidade, o depósito de inércia associado à produção de água fria, que foi montado na mesma altura para reduzir os constrangimentos hidráulicos. Portanto, como estava a dizer, em 2021 procedemos à colocação de routadores motorizados nos registros de ar novo das UTAs, que não possuíam, e passámos também, a partir dessa data, a poder interagir sobre a quantidade de ar novo que metemos nas UTAs. Portanto, nas UTAs promovem a climatização dos depósitos por circulação do ar. Portanto, o ar dentro dos depósitos enquanto a UTA está a funcionar, está a ser sempre recirculado,
e uma parte desse ar recirculado é introduzida ar novo, numa quantidade que agora já é variável. Antes era de patamar fixo e nós não tínhamos interação nenhuma sobre isso. Desde 2015 também que procedemos a otimizações nos algoritmos do sistema de gestão técnica centralizada e neste momento a maioria dos sistemas de climatização funcionam apenas se existirem desvios nos parâmetros de conforto e nos parâmetros associados à aprovação da documentação. Nos restantes períodos estão à espera de ser ligados novamente. Portanto, se temos um espaço que atingiu as condições de conforto, temperatura e de umidade, a climatização para e sempre que há um ligeiro desvio, a climatização volta a funcionar. E antigamente, antes de 2015, não era assim. Os sistemas funcionavam por horário. Portanto, durante o horário de ocupação, estavam permanentemente a funcionar todos à carga máxima, com um consumo de energia elevado associado a essa situação. Portanto, é o que está aqui assim, a dizer. Agora vou apresentar aqui assim, um caso de estudo que aplicámos aqui à Casa Forte da Torre do Tombo e aplicámos esta metodologia na sequência da análise dos dados registados pela GTC, que pouco ou nada servem se não forem analisados e utilizados para compreender as variações observadas. Portanto, nós notámos que havia aqui assim uma perturbação de umidade dentro dos espaços, tentamos perceber porque é que ela acontecia e corrigi-la. Portanto, a metodologia que utilizámos foi esta, foi primeiro conhecer o problema, a seguir, depois de o conhecer e conseguir interpretá-lo, temos que meter as instalações sob controle, temos que controlar a instalação para aquilo não voltar a acontecer com a mesma severidade e, sabendo como controlar, vamos interagir sobre o sistema para otimizá-lo, para o processo passar a ser automático. Porque nós não conseguimos otimizar um sistema que não controlamos e não conseguimos controlar um sistema que não conhecemos. Portanto, foi esta a metodologia utilizada e o que verificámos foi que a temperatura não tem uma variação muito grande. A temperatura tem uma variação ao longo dos períodos do ano, mas de uma forma que é relativamente expectável. Portanto, está associada à modificação do ciclo de temperaturas ao longo do ano e a variação é lenta. Mas a umidade já não é. A umidade, nós tínhamos valores de umidade que tinham uma variação sensível de um dia para o outro, ou ao longo de uma semana, ou ao longo de um mês. E tentámos perceber porque é que isso acontecia, porque aparentemente estava tudo bem e no dia seguinte já estava tudo menos bem. E percebemos que essa situação estava fortemente correlacionada com as variações de umidade absoluta verificadas no exterior. Portanto, quando a umidade absoluta no exterior varia, passado um dia ou dois, ela está dentro do edifício e está dentro dos depósitos. Portanto, e tínhamos que evitar que essa situação ocorresse e controlar para termos as variações mínimas. Portanto, nós confirmámos essa constatação com a utilização dos sistemas de extração de fumos. Não é bem de extração de fumos, são sistemas de extração de halon, porque antigamente eram ventiladores que eram utilizados para fazer a extração do halon, que o sistema, em caso de atuação, que nunca aconteceu, felizmente, o sistema de combate a incêndios nas zonas de depósitos podia utilizar halon, e para retirar o halon dos espaços existiam uns ventiladores que funcionavam de forma manual. E nós verificámos que, com o funcionamento desses ventiladores, que utilizamos periodicamente, porque temos que os utilizar para eles se manterem em bom funcionamento, notávamos que, quando utilizávamos esses ventiladores, tínhamos uma variação de umidade ainda mais acentuada. Portanto, isto vinha confirmar precisamente aquilo que dissemos, que quando a umidade exterior é alta, essa umidade vem para dentro do edifício, associada às renovações de ar que existem, e vai degradar as condições de temperatura e de condições de umidade dentro dos depósitos. Portanto, e é isso que tínhamos que evitar. Portanto, essa constatação levou-nos a investir em 2011 na instalação de motorizações nos registros de ar novo, e essas motorizações são controladas pela GTC e permitem ajustar a quantidade de ar novo e de ar recirculado durante o funcionamento dos sistemas de climatização. Quando recirculamos mais, metemos menos ar novo. Quando metemos mais ar novo, extraímos ar viciado e a percentagem de recirculação é inferior.
da recirculada é inferior. Aqui estão as fotografias destes atuadores. Estes atuadores são estas pequenas unidades de cor de laranja que foram montadas nos registros existentes. E a seguir tivemos que otimizar este processo. E estes registros motorizados, ao passar a ser controlados pela GTC, permite-nos otimizar as condições termoegonométricas interiores, melhorando a estabilidade dos valores de umidade relativa nos depósitos, limitando a quantidade de ar novo admitido nos dias úmidos e melhorando o controle da umidade relativa nos dias mais secos, metendo um bocadinho de mais ar novo. Isso ajuda a desumidificar o espaço e sem consumir água fria, porque estas UTAs de climatização fazem a desumidificação com baterias de água fria. Portanto, e ter um equipamento que consome imensa energia no inverno, a produzir, no inverno ou no verão, a produzir água fria apenas para fazer a desumidificação quando temos a temperatura controlada, é um custo enorme, como compreendem. Uma máquina de 500 kW, se bem que funciona a carga parcial, arrancar para garantir disponibilidade de água fria, para fazer desumidificação de um ou dois depósitos ou dos espaços que forem necessários, tem um consumo muito alto. Portanto, e também nos permite, estes registros motorizados controlados pela GTC também nos permitem melhorar o controle de temperatura dos espaços climatizados, limitando a quantidade de ar novo admitido nos dias com temperaturas exteriores extremas. Portanto, nos dias de verão, se nós tivermos o ar novo todo aberto, essa temperatura, esse ar quente, vai entrar para dentro do edifício e vai-nos começar a aumentar a temperatura dentro dos depósitos. Isso é uma coisa que também nós temos que controlar. E passámos a conseguir controlá-la com a implementação destes registros motorizados em 2021. E como as condições climatéricas externas influenciam as nossas condições internas, principalmente a umidade relativa, a GTC está permanentemente a monitorizar estes parâmetros e seleciona automaticamente os equipamentos que devem operar para melhorar globalmente a eficiência energética dos nossos edifícios. E por vezes utilizamos estes ventiladores que eu já disse de extração, estão aqui classificados como desenfumagem, também servirão para isso, mas são de extração, nos dias secos para renovar e desumidificar mais rapidamente o ar dos depósitos. Este gráfico que vocês veem aqui assim é o comportamento da umidade relativa da Casa Forte nos últimos dias. Portanto, este gráfico está aqui entre o dia 19 e dia 23 e a umidade relativa foi a seguir a uns dias de muita umidade. A umidade chegou a 57%, 58%. O nosso objetivo é que ela não ceda, anda ali à volta dos 55, mais ou menos 5 graus centígrados, 5%, não varia muito. E no dia 19 ela estava efetivamente em 57%. É este biquinho aqui do lado esquerdo, perdão, mais alto. E a umidade veio decrescendo até que estabilizou em torno dos 50%. Portanto, estas curvinhas que vocês aqui veem, estes dentinhos, é uma variação de umidade de 1%. Isto é uma variação entre 49% e 50%. Portanto, isto é praticamente uma reta, porque nós não conseguimos perceber uma variação de umidade de 1%. E se ampliarmos este bonequinho que está aqui, esta reta é esta parte aqui assim do lado esquerdo da imagem, onde eu tenho o cursor do rato. Estes dentinhos pequenininhos aqui que estavam aqui, ampliados, estão aqui. São estes aqui. E como vocês veem aqui assim, estas barrinhas aqui assim ao alto, indicam-nos quando é que os equipamentos de climatização estão a trabalhar. E sempre que a umidade subia 1%, os equipamentos arrancavam, estabilizavam nos 50% e paravam. Por isso é que têm estes dentinhos aqui todos. E esta curva que está aqui assim azul é a umidade relativa exterior. Assim que o sistema detectou que a umidade, e esta umidade, depois temos outros fatores de correlacionamento, porque isto é a umidade relativa e nós temos que fazer a transposição desta umidade relativa para a umidade absoluta. Como a temperatura veio ao longo do dia, o processo não é fácil, é um processo complexo, que ainda precisa de alguma automatização, mas neste momento está a funcionar muito bem. Assim que o sistema detectou que a umidade exterior começou a subir, o sistema começou a funcionar muito menos, fechou o ar, portanto, isolou os depósitos do ar exterior e promovia apenas uma ventilação higiênica com 10% de ar novo durante períodos de 6 em 6 horas. Nós de 6 em 6 horas fazemos estas renovações, são estes biquinhos que estão aqui,
e o sistema, a umidade ficou muito controlada, foi subindo devagarinho dentro da casa forte, com a umidade exterior a valores perfeitamente altos, que não são nada compatíveis com a preservação da documentação, muito menos numa casa forte. Portanto, no dia pior desta monitorização que estão aqui, a umidade relativa passou dos 50% para os 55%. O valor que está ali naquela caixa, vocês veem, isto está aqui, vê-se muito pouco, porque isto é muito pequenino, mas a umidade relativa máxima neste período foi de 55%, e em que a umidade exterior subiu a valores superiores a 70%, 75%. E depois ela voltou a convergir, portanto, vocês aqui veem que o sistema, assim que detectou que tinha condições propícias à desumidificação, o sistema começou a ligar o equipamento e meteu o equipamento em contínuo, e vocês aqui nesta linha que está aqui têm o equipamento a funcionar em contínuo, de forma automática, e a umidade dentro da casa forte começou a descer dos 50%, de uma forma progressiva e suave, e neste momento já está nos 50% outra vez. Portanto, este dia 26 de novembro foi ontem, já estávamos com 50% de novo. Portanto, o sistema consegue convergir e consegue estabilizar a umidade sem consumo nenhum de água fria. Portanto, este sistema, esta lógica é completamente automática e representa o que se passou nos últimos dias mesmo pouco, mesmo recentes. Tudo isto foi feito de forma automática, sem consumo nenhum de água fria, apenas gerindo o funcionamento da UTA e do ar novo por ela admitido. Portanto, é este o funcionamento. Este processo automático segura os valores de umidade relativa dentro da nossa casa forte, otimiza a desumidificação, porque mantém os valores de umidade controlados e, portanto, mesmo em equipamentos que têm em funcionamento há quase 40 anos. Este equipamento, esta UTA de climatização da casa forte, está a funcionar desde a inauguração do edifício. Portanto, o investimento contínuo na GTC desde 2015 permitiu-nos implementar a estratégia de otimização dos ciclos de funcionamento, metendo apenas a funcionar os equipamentos quando são necessárias, e temos estratégias de aquecimento, arrefecimento, desumidificação e umidificação gratuitas. Portanto, sempre que as condições exteriores nos permitem fazer esta climatização gratuita, ela é ativada automaticamente. Isto reduz os consumos de energia e melhora a estabilidade das condições tegrohigrométricas nos diversos espaços. Portanto, com a implementação de todas as medidas de melhoria que fui enumerando ao longo desta apresentação, sem alterar os sistemas terminais de climatização, alcançámos em 2024 uma redução no consumo de energia da Torre do Tombo de 30% em relação aos consumos verificados em 2014. Portanto, quando iniciámos esta campanha de melhorias, em 2014, conseguimos reduzir o consumo já em 30%. E não é só o consumo de energia que conseguimos reduzir, foi a estabilidade das condições de temperatura e de umidade, porque hoje temos muito mais conforto, muito melhor estabilização dos valores de umidade do que tínhamos até 2014. Os sistemas são muito mais eficazes e, além de consumirem muito menos energia. Portanto, aqui vocês veem, isto são valores públicos, estão no EcoAP, no nosso EcoAP, são os valores de energia ao longo dos últimos 10 anos que permitem ilustrar esta redução dos 30% no consumo de eletricidade. Foi gradual, à medida que fomos implementando as medidas de melhoria, temos aqui assim um valor muito reduzido durante a pandemia e depois o sistema vai estabilizando, consoante os anos são mais quentes ou mais frios, há mais consumo de energia elétrica para climatização e isso provoca algumas variações sensíveis no valor de energia consumido ao longo do ano. Portanto, como já foi referido pelos seus arquitetos, está projetado um sistema fotovoltaico de autoconsumo que vai ser instalado brevemente na nossa cobertura e assim que estiver implementado, esperamos reduzir o consumo de energia proveniente da rede pública em mais 40%. Em relação aos valores de agora, portanto, os valores de agora vão reduzir em 40%. Não é os de 2014, é os de agora. Ou seja, numa análise agregada, nós vamos, quando isto tudo estiver implementado, vamos reduzir em 70% o consumo de energia elétrica da Torre do Tombo. Deixamos de importar esse consumo. Nós, efetivamente, com estas medidas, reduzimos o consumo de energia. O fotovoltaico vai mascarar o consumo de energia, permitindo que deixemos de importar da rede estes 40%, embora continuemos a consumi-los.
E pretendemos, além destas medidas, implementar ainda nos próximos anos sistemas de controle de iluminação, nas zonas das salas de leitura, em que temos uns envidraçados que permitem ganhar com a iluminação natural. Portanto, temos que reduzir aí também o consumo de energia. Temos que atuar na medida da melhoria das nossas UTAs, montando ventiladores EC. Os ventiladores que lá estão ainda utilizam correias, são muito antigos, as UTAs têm 30 e muitos anos. Portanto, é o que temos. Mas funcionam bem. Temos outros equipamentos mais recentes que, lamentavelmente, não funcionam tão bem. Temos que substituir também algumas das bombas circuladoras. As bombas circuladoras que temos para distribuir toda a energia, toda a água quente e a água fria no edifício, excepto duas que já foram adquiridas nos últimos 6 anos, são todas de origem. Portanto, são bombas que têm também 30 e muitos anos. E temos que continuar a implementar as melhorias no sistema de gestão técnica centralizada. E no âmbito das melhorias na gestão técnica centralizada, o que temos que fazer é ainda muscular mais estas lógicas de controle, torná-las ainda mais inteligentes. Portanto, isto não é inteligência artificial. Isto, basicamente, podem comparar isto com uma condução autónoma de um veículo elétrico. O veículo elétrico observa e corrige a trajetória. E aqui o que nós fazemos é exatamente a mesma coisa. Os nossos sistemas monitorizam os valores de temperatura e de umidade e nós modificamos o nosso sistema automaticamente para ele convergir da melhor forma possível. Ele não pode ser considerado um sistema de inteligência artificial porque não aprende com ele próprio. Mas ainda tem muito que evoluir, ainda pode evoluir muito, porque a partir do momento em que nós conseguirmos fazer um controle puro e duro com a umidade absoluta exterior, em vez de estar a fazer o controle da umidade relativa e correlacioná-lo com a umidade absoluta, quando conseguirmos fazer isto através da umidade absoluta mesmo, as melhorias ainda vão ser mais significativas na estabilização das condições termoagrométricas. Muito obrigado pela vossa atenção e, se tiverem alguma questão, estou disponível. Muitíssimo obrigado, Sr. Engenheiro. E agora vamos ouvir o arquiteto Joel Muniz com um novo projeto do Arquivo do Som. Sr. Arquiteto... Doutora Anabela, importa só... Eu queria só fazer uma pequeníssima introdução ao que é o Arquivo Nacional do Som. E para perfeito. Depois passar a palavra ao colega. Tá. Proceder muito rapidamente, é só explicar que não se trata do Arquivo do Som, é o Arquivo Nacional do Som. Portanto, é um arquivo que abrange todo o país, que se destina a guardar tudo o que é registros fonográficos, aparelhos que já não estão ao uso, enfim, toda uma panóplia de elementos que existem concentrados em algumas áreas e dispersos por outros pontos do país e que serão, a pouco e pouco, transferidos para esta nova estrutura que vai ser instalada no Concelho de Mafra. Atenção, portanto, é um arquivo que é promovido pela Câmara Municipal de Mafra, num terreno que fica a 500 metros do Palácio Nacional de Mafra, onde há cerca de uma semana ou duas foi também inaugurado o Arquivo Nacional da Música portanto, a Direção-Geral dos Arquivos, Livre Arquivos e Bibliotecas da DESLAB foi chamada para acompanhar o processo de instalação deste novo arquivo nacional. Foi objeto de um concurso público de arquitetura, do cujo júri nós fizemos parte, juntamente com o Dr. Pedro Félix, que é o responsável, será em princípio o futuro responsável do Arquivo Nacional do Som, e é uma pessoa com grande conhecimento nesta área, que tem estado na base de todo este processo, e desse concurso saiu uma proposta que foi aprovada e ficou em primeiro lugar, que é do Ateliê Carvalho Araújo. É uma proposta extremamente interessante, como vão ver, e o que para nós é também interessante é que estamos aqui a trazer um projeto que já é feito de acordo com todas as normas que, entretanto, foram publicadas e que há bocado o colega da ANEPC mostrou, portanto, já cumpre todos os regulamentos estabelecidos a nível da Comissão Europeia e transcritos para a legislação portuguesa, do ponto de vista quer do comportamento térmico e climático, quer
da segurança contra incêndios. E, portanto, é isto que agora o meu colega Joel Muniz, do Ateliê Carvalho Araújo, nos vai apresentar. E, portanto, com isto passava-lhe a palavra. Estamos a ver. Como foi referido, só acrescentar aqui só uma pequena noção relativamente à localização do Arquivo Nacional de Som em relação à cidade de Mafra e ao Palácio. Portanto, ele situa-se realmente em alguma proximidade, mas os arrabaldes e desenvolvimento da cidade e, portanto, ela, apesar de ser, tem que simultaneamente juntar as características de um edifício que tenha força, presença e institucionalidade, nesse sentido, e simultaneamente criar uma integração com o casario, com a envolvente, e portanto ele transita nesta dualidade de escalas, de dimensões, sem prejuízo, no fundo, dos seus pares, que são os edifícios que o rodeiam. E, portanto, ele situa-se num terreno que faz aqui uma adjacência da via e tem um lote de terreno que se desenvolve de forma posterior, que tem um envolvente natural, que poderá, no futuro, estar interligado também com questões de natureza, de parque de cidade, portanto, ter uma estratégia mais ampla do ponto de vista de conexão. E, nesse sentido, o edifício promove três gestos muito simples. Um que tem a ver com a implantação do próprio edifício, portanto, é um edifício que se desenvolve paralelamente à via e que estabelece a implementação genericamente do programa solicitado. O desafio para este edifício tem a ver também com a forma necessária para a colocação do programa e a sua estratificação, mas também uma noção de uma necessidade de uma ocupação singela do terreno e de libertar o máximo possível também da área envolvente e de entorno para a valorização do projeto. Ao mesmo tempo, num exercício contrário, quase como se tratássemos aqui de uma forma, de um transepto, há uma intenção de uma forte ligação à comunidade, à via pública, de um elemento que atravessa o edifício sem prejudicar as relações funcionais. O concurso previa também uma possível ampliação futura e foi apresentado, obviamente, nesta fase de concurso, de uma forma menos detalhada, mas com um intuito de planeamento futuro, uma possível ampliação de área de arquivo, sobretudo a área de arquivo, e que está feito aqui sobre um exercício escultórico de maior integração depois do jardim e de pontuação aqui do jardim. O que vou aqui apresentar, no fundo, tem a ver com a junção das questões simbólicas da arquitetura e a introdução um pouco mais prática do que eram algumas exigências que têm a ver com estas questões de sustentabilidade. Obviamente, eu sou aqui um humilde representante de uma vasta equipa e, portanto, não poderei traduzir de uma forma tão específica e detalhada, científica, alguns aspectos mais específicos, mas farei um esforço para congregar e de uma forma muito prática, explicar como é que o projeto de arquitetura lidou com essas questões. Em primeiro lugar, a nossa interpretação do que pensaríamos ser o Arquivo Nacional do Som. Portanto, o Arquivo Nacional do Som sugeriu-nos um pouco a ideia de algo que está contido, não é? Preservado, mas simultaneamente que se deve mostrar ao público e à comunidade. E, portanto, vem esta ideia destas caixas de som, não é? Que reproduzem o som, pequenas peças, pequenas joias, que toda a gente conhece e que simultaneamente preservam um conteúdo muito, muito interessante, mas que conseguimos lidar com elas de forma intuitiva e de relação com a cidade. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que não queríamos um arquivo fechado à comunidade e pensámos o edifício de arquitetura de forma a que houvesse uma interação sem prejuízo do normal funcionamento do edifício, dos seus circuitos internos. Simbolicamente, essa ideia traduz-se de uma forma pequena, mas para nós interessante,
que era a ideia de podermos ter no próprio edifício uma coluna de som externa, qual campânula de uma igreja, que, à medida que os registros sonoros fossem feitos, portanto, estamos a falar por uma preservação não só física dos elementos de suportes sonoros, mas uma digitalização também, para a memória futura, à medida que isto fosse feito, de certa forma pudesse ser partilhada como uma comunidade. Portanto, o registro era feito, isto era partilhado com a comunidade e tinha esta intenção simbólica e depois tem expressão também no edifício. Ao mesmo tempo, esta língua que está aqui representada como se fosse um micro-registro de som, representa o que nós pretendíamos fazer da ligação do espaço público ao jardim, que pertence à propriedade, mas que está posteriormente. Eu consigo aceder ao jardim de uma forma natural, ceder espaço mais íntimo à cidade, sem qualquer distúrbio ou complexidade no funcionamento interno dos circuitos, que naturalmente têm que ter controle de acessos, etc. E, portanto, os principais pontos de conceito de arquitetura que se relacionam com esta simbologia é a ideia de que isto é uma caixa forte, ok? Portanto, o Arquivo Nacional de Som é uma caixa forte de um património imenso. A ideia também de um espaço oficinal, ou seja, há pessoas ali a trabalhar de forma delicada, são suportes complexos, exigem não só na sua parte final de arquivo, mas também na forma como se lida e tudo. Há aqui um trabalho de artesão e, portanto, um trabalho de artesão delicado e, nesse sentido, nós falamos desta ideia de oficina e de artista e de artesão. E, em terceiro lugar, a ideia de que é uma casa. Portanto, uma casa no sentido de a casa como um ambiente protetor, a casa como sendo o primeiro elemento desta linha, não é? Portanto, a casa, a nossa habitação, é a primeira entidade onde começa o arquivo. Portanto, é daí que vêm os suportes, e isto é uma casa no sentido mais lato, mas é uma casa também nesse sentido simbólico e também pela especificidade que tínhamos falado há pouco, que é um elemento que vai estar entre o casario da envolvente da cidade de Mafra. Só que apresentar aqui alguns pontos. O edifício apresentou um pré-certificado de classificação A+, e que, no fundo, tem estes itens muito genéricos, em que vê-se que, de uma forma geral, estamos com uma eficiência acima da referência. A nível do aquecimento, do arrefecimento, da iluminação, nós estamos sempre a nível acima do nível de eficiência. Numa leitura mais global, percebe-se que, obviamente, que o sistema fotovoltaico contribui muito também para este nível de eficiência. Mas não só. Percebemos que a introdução também da GTC, que é um aspecto de melhoria, portanto, no fundo este gráfico reflete um ponto de melhoria entre o cenário do edifício sem a introdução do GTC e o cenário do edifício com a introdução do GTC. Portanto, é aqui também um contributo interessante, e eu julgo que, pela explicação que tivemos anteriormente, sem dúvida, que ajuda a uma muito melhor interpretação deste gráfico, o que se percebe efetivamente qual é o trabalho. Eu aqui só consigo explicar a valoração de investimento / cenário final, mas que, no fundo, contribui também para este aspecto. Mas não só. A questão é que vemos no Arquivo Nacional de Som um contributo sempre acima das soluções de referência, quer nos aspectos de equipamentos da AVAC e iluminação, quer nos aspectos construtivos. E, portanto, vemos que para os envidraçados, coberturas secundárias, paredes, etc., nós estamos em que a solução, quando é abaixo da referência, está com uma solução eficiente, e vemos que estes parâmetros estão sempre abaixo do valor de referência. E na questão de equipamentos, a resolução é inversa, nós estamos sempre acima dos parâmetros de referência e, portanto, estamos também com essa eficiência. E, portanto, GTC, grande peso de painéis fotovoltaicos, aspectos construtivos e eficiência no tipo de equipamentos são um aspecto importante disto tudo.
Mas, além disto, existem depois as questões de traçado, de compacidade, de proximidade destes equipamentos e de como é que o edifício, em termos de arquitetura, contribuiu para que estes aspectos fossem, ficassem valorizados. Ou seja, dentro das especificidades de cada equipamento, que é eficiente, a forma como o rearranjo do projeto de arquitetura os coloca em comunicação e a sua posição relativa, como é que foram importantes e ajudaram a que isto funcionasse. Isto, genericamente, é o volume, estamos a falar aqui do volume do Arquivo Nacional do Som. Ele, na realidade, é composto por 1, 2, 3, 4, 5 pisos, e o que ele faz é criar um volume de 3 pisos que se eleva do chão sob pilotis, cria um piso completamente aberto, onde estão colocados os principais equipamentos de AVAC e as principais áreas técnicas, depósitos, etc., etc., e permite simultaneamente o registro necessário para a ventilação dos equipamentos, permite também que o edifício não seja uma barreira para o jardim, ou seja, quem atravessa na rua consegue ver através do edifício o desenvolvimento do jardim, consegue ter uma naturalidade nessa apropriação. O efeito de colocarmos as máquinas neste piso intermédio permite-nos libertar completamente a cobertura toda para painéis fotovoltaicos, sem exceção, sem sombras, sem qualquer elemento de complexo, e ele é usado como uma composição do alçado da cobertura, porque o alçado da cobertura revela-se como um elemento estrutural e uma composição dos painéis fotovoltaicos entre esses elementos, e depois, obviamente, estas questões dessa posição relativa que aumentam ou propenciam um melhor desempenho de alguns equipamentos, começam a gerar o que é a composição do edifício. Nós vemos aqui o atravessamento do espaço, que é uma espécie de uma língua que se desenvolve num auditório. Havia esta noção de que o próprio edifício podia ter algumas pequenas atividades conexas de valorização do edifício. E percebemos este lado um pouco mais aberto para a paisagem, porque estamos a falar de uma lógica de circulação e de colocação dos equipamentos que vai caracterizando mais ou menos a existência de janelas ao longo do edifício. Podemos ver aqui um corte esquemático. O edifício, basicamente, organiza-se num piso inferior. Temos que ter a percepção que a rua de acesso não é uma rua de nível, é uma rua que vai descendo e, portanto, a dado momento, este piso inferior está muito mais próximo da relação da rua e é o ponto de entrada de serviço, mas ele tem um piso inferior de cargas e descargas, tratamento prévio de todo o material que é recebido, alguma acomodação provisória de alguns elementos, para depois ser levado para arquivo ou para salas de digitalização. Um piso intermédio, que é um piso totalmente aberto, portanto é um exterior coberto, que permite ver-se através do edifício. Um piso onde está a entrada principal, os serviços, os gabinetes. Um outro piso com os laboratórios de gravação e o piso de arquivo que está no último piso. Pronto, isto foi também um pedido do programa. É necessário dizer que é um programa inicial muito bem instruído, que cria um conjunto de ideias e condicionantes e que o projeto tentou, obviamente, incorporar com algumas adições que achamos interessantes e que acho que deram esta dimensão um pouco mais pública ao edifício. O edifício é construído por camadas e, portanto, há uma camada estrutural. Portanto, a primeira coisa é que o edifício, para permanecer no tempo, é preciso que ele não caia, que resista e que também resista ao tempo. E ele, no fundo, depois vai adicionando camadas deste elemento estrutural onde é estritamente necessário e onde é necessário reforçar. Portanto, ele não está feito como um todo, todas as soluções não são universais para o edifício todo, eles vão adicionando camadas à medida que cada espaço necessita de maior ou menor requisito.
sendo que a última camada, talvez a camada mais fina, é dentro dos laboratórios de gravação, que tem a ver com uma camada acústica, de qualidade sonora, também de isolamento de sons à percussão e tudo para criar o registro da melhor forma possível. Simultaneamente, a posição relativa dos espaços permite que os espaços na envolvente atuem como buffers, não é? Como quase antecâmaras a determinados aspectos. Os auditórios de som localizam-se por cima dos gabinetes, portanto já há aí um ambiente mais silencioso. Por cima dos auditórios de som temos os arquivos e, portanto, ele próprio já está, de certa forma, isolado. E depois, nos arquivos, sabíamos que a localização da cobertura, obviamente, por um lado, um elemento interessante que desvia a questão de arquivo de pontos mais próximos do terreno, mas a cobertura, sendo um elemento sensível, tem sistemas de redundância, de impermeabilização, de isolamento para dar essa carga. Portanto, vemos aqui este esquema, que é um esquema das circulações, e que à medida percebemos que aqui, a nível do arquivo e do piso de acesso, é um ambiente muito parecido, que empurra quer o arquivo, quer as salas de gravação, que são espaços que não podem ter luz natural, neste sentido, e no fundo empurram estas salas para a dimensão pública, onde o edifício ganha um caráter mais impositivo, não é? Mais escultórico, e no piso de acesso inverte-se o corredor para o lado esquerdo para que as salas dos gabinetes, onde estão a fazer as partes administrativas, etc., tenham uma relação aberta com esta paisagem. E o esquema geral é, no fundo, isto, quase como 2 volumes, um que conforma o terreno, age com a morfologia do terreno, e outro que é um elemento solto na paisagem. E, portanto, cria esta imagem pública, portanto, isto é uma síntese, um pouco do que eu estava a dizer, esta imagem de facto, há algo institucional e algo de inacessível e de robusto que identifica o arquivo, a ideia de que podemos... a cidade não perdeu esta vista, porque trata-se aqui depois de um desenvolvimento em val, portanto, que vai descendo na paisagem, e a cidade não perde esta vista. O próprio arquivo cede essa vista à envolvente neste piso vazado. O acesso público, que nos permite o acesso livre ao jardim, e a tal ideia da coluna de som que simbolicamente se posiciona como um elemento de referência visual e emitindo o som que estava a referir. No lado oposto, o edifício vai ganhar muito mais intimidade com um jardim, muito mais exposição. Portanto, esta imagem tem aqui, isto é uma imagem ainda de concurso, isto sofreu depois aqui alguns ajustes, e na realidade a composição é muito semelhante, mas este último piso que antes está o arquivo não tem vidro, portanto não tem janelas, é uma zona mais maciça. Aqui vemos a mesma situação em que se percebe o oposto, que é a visão da rua sobre o espaço, e aqui um possível exercício futuro não está contemplado nesta empreitada, que já está a decorrer. Portanto, este é um edifício que já está em obras. Aqui só uma tradução muito imediata de um alçado mais atual. Já vemos aqui que isto é encerrado nesta zona de cima. E a organização genérica que tinha falado, dos diferentes pisos, cargas e descargas, administrativos, laboratórios, armazém. Vemos aqui os 2 pisos que estão ligados a esta parte mais térrea, o piso mais inferior com entrada, cargas e descargas, e do lado direito todo um conjunto de salas para preparação, acondicionamento, tratamento, etc. Algumas áreas técnicas já nesta zona, e aproveitamento de mais um espaço de arquivo, eventualmente com um caráter mais temporário, ou dependendo também agora do volume de trabalho. Todo um piso vazado, onde apenas intercepta as colunatas de projeto
e os volumes que são as caixas de escadas para fuga e acesso e elevadores. Colocamos o elevador, um elevador monta-cargas que permite apenas com resolver todo o edifício, portanto também aí minimizando a necessidade de um excesso de equipamentos. E depois o piso de entrada. O ambiente do próprio interior, do próprio arquivo, seria um ambiente muito, quase como se também estivéssemos numa atitude criativa e de criador quando estamos num ambiente de estúdio de gravação. E, portanto, transmitir um pouco a sensação a quem está a trabalhar lá, que estão a trabalhar neste registro quase de estúdio. Portanto, nesta ideia de gravar, de cuidar, não é? E, portanto, é um bocado transversal, com diferentes nuances, mas é um bocado transversal à imagem, a quem está num estúdio de gravação e depois se prolonga pela recepção e outros espaços. O que acontece aqui é que temos esta passagem completamente pública e do lado direito temos a nossa recepção, que faz uma triagem, eventualmente, podem existir visitas de investigadores e isso tudo ao arquivo e que sofrem uma triagem e depois têm um acesso interno, mas, por exemplo, não há uma devassa de acesso público ao edifício, mas do lado esquerdo, aproveitando um dos espaços, teríamos uma pequena sala multifuncional que permitia acomodar uma interação de alguns eventos internas do arquivo ou de parceria, que permite realizar algum espetáculo no jardim, permite funcionar como um camarim, permite funcionar como uma sala educativa, permite, portanto, este registro mais livre, completamente independente de qualquer circulação do resto do circuito e que traz uma mais-valia nesta dinâmica do edifício. Esta é a imagem dessa sala que estou a dizer, portanto, percebem que quando entramos no edifício, a recepção e essa sala têm uma linguagem comum, com diferentes aspectos, e depois os próprios gabinetes aqui virados para a paisagem também traduzem um pouco essa linguagem, bem como as salas de gravação. Depois difere a forma, o determinado tipo de material, a geometria, porque as salas de gravação depois têm uma geometria mais complexa por causa da reflexão de som, mas vemos que aqui temos 1, 2, 3, 4, 5 estúdios de gravação, o aproveitamento mais aqui de uma pequena zona de armazém. Desculpe, 6 gabinetes de gravação, tinha aqui mais um, e portanto, e um esquema também muito claro de circulação, escada, corredor, muito regrado, em que se traduz as circulações neste ambiente um pouco mais industrial, evidenciando também, trazendo sempre que é possível, trazendo a luz, e aí sim de forma mais abundante, e depois um esquema muito protetor nos estúdios de duplas portas, todo um esquema mais reservado. Aqui sim, neste piso, vemos já a extensão de toda a zona de arquivo e que está, esses sim, como caixas independentes, dentro de caixas, não é? Caixas dentro da caixa principal, pronto, no máximo de sistemas redundantes, sobretudo na questão térmica e na questão de impermeabilização. Só aqui uma imagem em resumo, também foi uma imagem próxima do concurso, para se perceber um pouco mais quando falamos do jardim do interesse que é o jardim estar integrado, e porque esta questão de sustentabilidade de uma forma mais lata não tem só a ver com estas questões de eficiência do edifício, tem a ver de uma forma geral, nós estamos a ser eficientes para que a sustentabilidade seja mais ampla e, portanto, estas questões de reintegração de paisagem, qualificação de paisagem, qualidade do ar exterior, mesmo a ideia do edifício não ser um bloqueio total a brisas, eventualmente as brisas que circulam no espaço também eram para nós muito importante e foi esse aporte que nós tentamos trazer ao concurso desta dimensão mais pública ao projeto. E pronto,